Lebaracantoróbia. Vai ser forte hoje. Povo de Deus, se você tem uma Bíblia aí, eu quero que você abra ela comigo no livro de Juízes. Nós vamos falar sobre Sansão e o leão. Cadu, eu vou falar, evangelista, eu vou falar sobre o leão e a estrada. E depois é contigo. Amém? Amém, vamos embora. Tá todo mundo pronto aí? Quer me pôr no estreito hoje? O negócio é contigo hoje, profeta. Juízes, capítulo de número 14. Uau! E o versículo... Aí eu vou ler 3 versículos. Versículo 5. Juízes, capítulo 14, versículo 5. Está escrito assim: Sansão foi para Tiná com seu pai e sua mãe. E quando se aproximava das vinhas de Tiná, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nada para o seu pai e nem para a sua mãe. Versículo 7. Então foi conversar com uma mulher de quem gostara. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Eu quero repetir este último versículo. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Glória a Deus. Vamos lá? Sansão está indo para Tiná, junto com seu pai e com a sua mãe. E ele está no caminho, preparando-se para encontrar com uma mulher da qual ele gostou muito dela. O pai dele vai dar um conselho para ele, dizendo para ele que ele precisava repensar, mas a Bíblia vai dizer que Deus estava neste negócio para ele ir até Tiná. E no meio do caminho, quando Sansão está indo junto com seus pais, aparece um leão forte. E a expressão leão novo ou leão forte dá-nos a entender que o leão é aqueles sarado, é aqueles assustador. E a Bíblia vai nos ensinar que o leão, ele ruge. E o rugir do leão é para marcar o território. Então, Sansão está no caminho e o leão vai dar uma rugida dizendo a ele: está no caminho errado, este território é meu. Só que a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossa de Sansão, enche ele de força, e ele despedaça o leão com as suas mãos como se estivesse cortando um cabrito. E a Bíblia vai nos dizer que depois que o leão é morto, Sansão vai esconder esse leão, tirando ele do caminho e escondendo a parte. E aqui eu já quero fazer um breve comentário. Sansão é nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, não pode tocar em nada morto, mas a minha Bíblia vai dizer que o leão aparece para lutar com ele. Se Sansão apenas tivesse matado o leão e deixado ele no lugar em que ele morreu, não teria problema algum. Mas o problema é que Sansão decide esconder o leão da vista do seu pai. E aqui vai o meu primeiro comentário. Cuidado
com que nós escondemos. Por que que nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos escondendo à beira do nosso caminho? Porque a Bíblia vai nos dizer que tempos depois, ou que dias depois, Sansão ele vai voltar para Tiná, para oficializar o casamento. E quando ele está voltando para Tiná, ele tem uma ideia errônea, mas é uma ideia. Ele decide ir olhar o cadáver do leão que ele matou e que ele escondeu. E para minha surpresa, a Bíblia vai dizer que dentro do leão nasceu mel e tinha um enxame de abelhas em volta do mel. E eu quero fazer algumas observações sobre isso. Por que eu quero fazer algumas observações, evangelista Carlos? Porque Sansão não precisava ir olhar aquilo que já tinha sido morto na vida dele. Deus já tinha dado graça lá atrás para Sansão vencer esse leão. Deus já tinha dado força para Sansão lá atrás, para ele matar esse leão que queria destruir ele no meio da caminhada. Para que Sansão foi mexer naquilo que estava morto? Se Deus já deu força para você matar alguma coisa lá atrás na sua vida, vai mexer nisso de novo para quê? É a minha primeira pergunta. A segunda observação que eu faço é que o texto diz que quando Sansão está voltando para Tiná com seus pais, ele vai sair do caminho. Ele sai do caminho para ir ver a carcaça do leão. Entra aqui a minha segunda observação. Todas as vezes que nós quisermos mexer naquilo que já está morto na nossa vida, nós iremos sair do caminho em que estamos. Cadu, evangelista, ele está indo para Tiná. Vai sair do caminho para quê? Ele está indo para um casamento. Ele está indo oficializar um casamento na sua vida. Casamento fala de relacionamento. Eita! Casamento fala-se de aliança. Ele está indo por um caminho para oficializar um relacionamento. Só que presta atenção. Todas as vezes que eu quiser ver o que está morto na minha vida, o meu relacionamento que eu estou indo para oficializar vai ser parado. Eu estou num caminho para fortalecer o meu relacionamento. Eu estou no caminho para oficializar um relacionamento. Mas aí eu lembro. Tem algo que já está morto na minha vida. Mas eu escondi. O pai dele não sabe. A mãe dele não sabe. Ninguém sabe, mas Sansão sabe. Por quê? Porque quem escondeu foi Sansão. Aí Sansão diz assim: ninguém sabe o que eu escondi. Então eu vou lá dar uma olhadinha para ver como é que está aquilo que está morto. E fica aí a pergunta: para que olhar se sabe que está morto? Para que eu vou mexer no que está morto? Se eu sei que está morto. Mas eu sei por que Sansão vai lá olhar, povo. Eu sei por que Sansão decide ir lá mexer naquele leão. É porque ninguém sabia onde ele tinha escondido. E aqui eu tenho uma lição para a minha vida. Toda vez que eu escondo alguma coisa do pai, ora mais, ora menos, eu vou voltar para mexer no que está escondido. E o perigo de mexer no que está morto e escondido, Cadu, é que quando eu volto lá para mexer, é que quando eu volto lá para dar uma olhada, eu sou surpreendido. Por quê? Porque quando eu vou ver o que está morto na minha vida, para minha surpresa, o que está morto não está fedendo. Eu vou lá para ver o que está morto na minha vida.
Eu vou lá, missionária Ainá, para dar uma olhada naquilo que já morreu na minha vida lá atrás. Aí eu vou lá, missionária Neide, para dar somente uma olhadinha, só para saber como é que tá. Mas para minha surpresa, quando eu chego lá para ver o que está morto, em vez de estar fedendo, em vez de estar putrificado, tem um favo de mel me esperando. E aqui vem a outra lição para minha vida. Quando eu mexo no que está morto, eu corro o risco de ser surpreendido. Por quê? Porque na minha cabeça, na cabeça de Sansão, o leão está fedido, está fedendo e tem bichinho comendo ele. Só que em vez de estar fedendo, tem um favo de mel. E aí eu venho dar um recado de Deus para alguém que está me ouvindo. Quem vai mexer no que está morto, corre o risco de ser enganado com doçura para o paladar. Porque a Bíblia diz que mel é doce. A Bíblia nos ensina que o mel é saboroso. E se eu vou mexer no que está morto na minha vida, eu corro o risco de encontrar algo doce para o meu paladar. Ele está morto. Eu tinha feito aqui algumas coisas, mas já foi. Ele está morto. O leão está morto. E Sansão não matou aquele leão sozinho, missionário Ainá. Sansão não matou aquele leão porque ele era bom demais, minha mãe. Sansão matou aquele leão porque Deus, o Espírito de Deus, deu força para ele vencer. Paloma, o Espírito de Deus nos deu força para vencer coisas lá atrás. Vamos mexer nisso agora por quê? O Espírito de Deus nos encheu para vencer leões. Tinha neles agora para quê? Ah, eu vou lá só para ver como é que tá. Vai dar ruim. Eu sou nazireu, Cadu. Eu sou separado. Eu sou consagrado por Deus. Vou mexer no que está morto para quê? Eu já fiz uma aliança com Deus. Para que eu vou olhar aquilo que está morto no meu passado? Eu vou lá. Ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe onde eu escondi. Ninguém sabe o que é que eu escondi. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus dá força para Sansão vencer o leão. Mas o pai dele não sabe, a mãe dele não sabe. Ele entra em Tiná e não conta para ninguém que ele matou e escondeu um leão. Eu vou lá ver, ninguém sabe mesmo. Posso falar uma coisa para você que está me ouvindo nessa noite? Não mexe naquilo que está morto, não. Não vai visitar aquilo que está morto, não. Sabe por quê? Porque se você for visitar aquilo que está morto na sua vida, você corre o risco de aquilo que está morto ter preparado algo doce para o teu paladar. Está morto. Não ruge mais. Eita, meu Deus. Alebara cantarábia. Não faz mais barulho, evangelista. O leão está morto, povo. Samanta, o leão não está rungindo mais. Mas preparou um favo de mel. E aqui eu vejo que o diabo tem estratégias para pegar a gente no caminho. A primeira estratégia foi rugir, vou marcar o território. A primeira estratégia foi fazer barulho, foi dizer, não vai passar por aqui. A primeira estratégia, eita, é fazer barulho para nos amedrontar. E quando nós não nos amedrontamos pelo barulho, ele prepara algo doce para o nosso paladar. Alguém está me ouvindo e precisa ouvir isso, porque o Espírito de Deus acelera meu coração. Se você for ver o que já morreu na sua vida, não vai estar fedendo, vai estar doce. Se você for mexer no que está escondido, para sua surpresa, o que está escondido
vai ter preparado algo doce. E não esquece, Sansão é nazireu. Cadu, Pastor, deixa Deus te usar. na medida que você ia ministrando aí, a gente vê algumas coisas interessantes, porque Sansão, ele foi alguém cheio do Espírito Santo. E ele fez sinais grandiosos ao longo da sua história. Deus deu condição dele vencer o leão naquele momento, né? Deus ainda tinha propósito na vida de Sansão, e tudo aquilo que se deparou na frente de Sansão teve que sair do caminho. E é assim também nos dias de hoje. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, não importa o tamanho do adversário, não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho do inimigo, não importa nada. Deus, ele vai sempre dar condição, é algo que na terra não se encontra, é algo que vem de Deus, para que nós possamos vencer determinados processos, determinadas lutas. O Espírito de Deus fez Sansão vencer o leão, mas a fraqueza da carne de Sansão fez ele guardar aquilo que ele tinha vencido. Meu Deus! E quem guarda aquilo que já venceu é porque um dia sabe que vai usar novamente ou precisar. A curiosidade, ela mata. Há um dito popular que diz, né? Então, quando Sansão ele guarda aquilo, ele sabia muito bem que um dia ele ia voltar para aquele mesmo lugar. E é aí que está o perigo. Porque o inimigo ele não vai ter pressa. Eu estava estudando um pouquinho sobre as abelhas fazerem de determinados animais mortos suas colmeias. Não foi de um dia para o outro que isso aconteceu. O leão, quando ele morreu, ele passou por um processo, ele fedeu, ele se deteriorou inteiro, e quando ficou só a carcaça, quando não tinha mais nada lá que poderia cheirar mal, as abelhas elas começam a se escorar ali, e elas vão montando as suas colmeias e depositando o mel. Ou seja, fazia tempo que aquele leão estava morto, para ele se decompor e ficar só a carcaça. Isso mostra que o inimigo ele não tem pressa de derrubar Sansão. É forte ele isso, hein? espera o tempo passar. Ele espera, ele aguarda. Tem gente que pensa que o inimigo ele é apressado, ele não é não. Ele espera, demora anos. E se nós não pode passar 10, 15, 20, 30 anos, o adversário ele sempre vai estar pronto para fazer a gente relembrar aquilo que a gente viveu lá atrás. É muito forte. Ele não tem pressa em derrubar o homem, ele espera. Ele espera. E ele espera só uma fraqueza. É muito interessante. Forte. É forte demais, gente. Porque o leão está morto. E eu sei que eu sou nazireu. Eu sei que eu já me consagrei para Deus. E eu sei que eu não posso tocar lá. Porque se eu tocar lá, eu vou ficar imundo. Se eu tocar lá, eu vou ter que me separar e não vou poder exercer aquilo que eu tenho que exercer. Eu sei que ele morreu, eu sei quem eu sou nazireu, eu sei quem eu sou. A pergunta é, vou lá para quê? Vai lá para quê? Se sabe quem é. Não visita, gente. Não visita aquilo que morreu. Tem gente, Carlos, eu converso com muita gente, né, que já passou aí pelas loucuras que nós passamos antes de conhecer Cristo. E tem gente que diz assim, fui só ver se eu estava mesmo sarado. Tem gente que vai mexer no leão só para saber se ele realmente está sarado para mexer no leão.
Irmão, foi Deus que deu força para vencer. Uma vez que Deus deu força para vencer, você não precisa voltar lá para mexer nisso. Mas, Carlos, deixa Deus te usar aí na parte que lhe cabe falar. Deixa eu te ouvir. Meus irmãos, a todos que estão nos ouvindo, meditando nessa mensagem, ela é muito conhecida e ela fala de 3 pessoas aí nessa história, né? A primeira é Sansão, a segunda é o leão e a terceira é o mel. Claro que a gente não vai ferir, né, aquilo que já foi pregado, que já foi ministrado. Mas o que me chamou a atenção dentro da passagem foi a questão do mel, né? Por que o mel estava ali? Era normal, como eu já falei. As abelhas, elas procuravam as árvores, elas procuravam os rochedos e elas procuravam as carcaças dos animais, né? E passeando um pouco pela palavra de Deus, pastor, eu comecei a ver algumas características do mel. Não características negativas, porque o problema não estava em Sansão comer o mel. Forte. O problema é o que estava no coração de Sansão. Foi aí que ele tropeçou e caiu. Ele não caiu por conta do mel. Ele caiu porque ele era um nazireu e ele estava impedido de tocar em coisa morta, né? E quando a gente fala de coisa morta, a gente fala de coisa antiga, de coisa passada, de coisa velha. Mas o mel, ele tem as suas características. E eu quero dividir com todos que nos assistem nesta noite algumas características do mel. O mel, ele nada mais é do que um alimento. E um alimento muito usado, né? A Bíblia vai dizer que o mel, ele foi alimento para o profeta. Porque João Batista, lá em Mateus capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E onde João Batista ele pregava? Ele pregava no deserto. Ele pregava sozinho, né? Ou seja, ele não tinha nenhum recurso ali, pastor, para que ele pudesse seguir. E Deus deu o mel como alimento diário para o profeta. Ou seja, olhando o mel e o seu sabor, o seu doce, a gente não tem noção do que ele pode representar na vida de um profeta. Imagina um profeta profetizando para os inimigos, dizendo raça de víboras. E, ao mesmo tempo, tendo que se alimentar apenas de mel. Então, o mel ele tinha a sua força, a sua importância, né? Mel é alimento para profeta no deserto. Eita! Não é algo que todo mundo costuma comer, né? Hoje ninguém costuma comer mel desta forma. Alguns usam no lugar do açúcar e etc. Mas o mel, dentro das escrituras, ele foi alimento para o profeta no período que o profeta sentia fome. E nós sabemos que dentro desta live tem muito profeta aí que pode estar faminto. Olha dentro da despensa e não está vendo nada, mas foi no período da dificuldade que Deus deixou para ele algo que não era comum de se alimentar apenas disso. Mas o mel, ele alimentou João Batista por todo o seu ministério. É verdade. O mel, como nós conversamos ontem, ele tem algumas simbologias, ele simboliza a virtude também. E o interessante é que o mel ele não alimenta apenas profeta, ele alimenta soldados. Né? A Bíblia vai dizer o seguinte, que quando Saul, no tempo que ele reinava em Israel, ele vai perder a sua visão e ele vai tomar as suas atitudes e a gente sabe aonde deu. E num determinado momento da história, pastor, eles foram para a peleja contra os filisteus e Saul tinha medo de perder o seu reino e ele proibiu os soldados de comerem pão e água durante a batalha.
Ele proibiu, ele queria que o povo pelejasse, os soldados pelejassem e não se alimentassem. E ele fala isso para todo o povo, mas a Bíblia vai dizer que Jônatas, seu filho, alguém próximo, alguém da casa, ele não ouviu Saul falar isso. E do que Jonas se alimentou? Jônatas se alimentou de mel. E quando que Jônatas se alimentou? Ele se alimentou porque no momento da batalha, num determinado momento da guerra, ele se enfraqueceu. E a Bíblia vai dizer que os olhos de Jônatas começou a se fechar. O seu corpo começou a desfalecer no período da batalha. Eita, Jesus! Porque tem muita gente aqui que está nos ouvindo, pastor. Estão travando verdadeiras batalhas espirituais, carnais, materiais, financeiras, sentimentais. Verdadeiras batalhas. E no período da batalha, onde não tinha alimento, a Bíblia vai dizer que Jônatas, ele come mel e imediatamente os olhos dele se clareou e as suas forças foram revigoradas. Glória a Deus. E eu quero ser profeta aqui para muita gente que está nos ouvindo. Deus está te dando hoje um alimento para abrir os teus olhos no meio da peleja, no meio da guerra, no meio da batalha. Você não vai cair no meio da guerra, tu, porém, vai até o fim. O alimento que Deus prepara, ele abre os olhos. Por quê? Porque cego não pode vencer batalha. Meu Deus! Deus está abrindo os olhos de muita gente nessa noite. O mel que Jônatas comeu, a Bíblia diz isso e ela é muito clara. 1 Samuel, capítulo 14, o versículo é do número 27 em diante. Mas olha que interessante, pastor. Glória, eu acho que caiu lá, povo lindo, a conexão com o evangelista. Segura aí, não sai. Glória, não, que essa live tem muito conteúdo para a tua vida hoje. Caiu, né? Voltou. Caiu, voltou. Deixa Deus te usar. Eu vou continuar. Jônatas, ele não ouviu a voz de Saul e foi provado o mel e teve os seus olhos abertos. Sabe o que acontece na vida de muita gente, pastor David? Estão ouvindo quem perdeu a visão. E quem ouve, quem perdeu a visão, fica cego também. É forte. E fica cego no meio da peleja, no meio da guerra, no meio da batalha. Mas Jônatas, mesmo sendo filho de Saul, ele não ouviu seu pai. Sabe por quê? Era o seu pai, mas era um desviado. Toma cuidado. Quem você está te ouvindo, quem está ouvindo, quem tem sido a sua referência no meio da guerra. Porque, de repente, você está ouvindo alguém porque gosta, porque tem sentimento entrelaçado, porque tem sangue envolvido. Mas esse alguém que você está ouvindo já perdeu a visão faz tempo. E não vai se importar se você ficar cego também. Jônatas, quando ele deixa de ouvir o seu pai, ele viu a providência de Deus, o alimento necessário para ele seguir na peleja e sair de lá vivo e com vitória. Muito forte, hein? O mel, ele alimenta soldado no meio da peleja. Mas se depender do soldado, ele não vai desfrutar disso, porque tá ouvindo quem já perdeu faz tempo. É aquela história, eu não deu certo, eu não dei certo, não ouviu a voz de Deus, Saul deixa de ouvir a voz de Deus,
E quando ele deixa de ouvir a voz de Deus, nada mais importa, só as suas próprias vontades. E se nós deixarmos a nossa vontade prevalecer, morreremos de fome, enquanto Deus está preparando o mel para te alimentar, te dar vigor, te dar virtude, te dar força e permitir que você prossiga e alcance os seus objetivos. No meio da peleja, essa coisa linda. No meio da peleja, Deus preparou mel para Jonathan, mas só provou do mel quem não ficou preso à palavra de desviado. Essa que é a verdade. É forte isso, hein? Tu vê, né, Carlos? Que o problema nunca foi o mel, né? Porque se para Sansão o mel estava na carcaça e levou ele para a queda, para João Batista o mel foi alimento. Para Jonatas, o mel foi renovo de força. Em Samuel, né? 1 Samuel 14, né? Tu vê que 14 do 27. Enquanto Saul está planejando, enquanto Saul aí no capítulo 14 está planejando, Jonas e mais um já está em ação, matando tudo que é inimigo. Saul está sentado fazendo plano e Jonas já está debulhando as espigas todas. E quando vem o cansaço, o mel é alimento. E é por isso que eu comecei falando que o problema de Saul não foi comer o mel. Eu comecei dizendo que o problema dele foi quando ele pegou o leão e escondeu. Por quê? Porque aquilo que te fortalece, dado por Deus... Não, deixa eu mudar. Aquilo que eu escondo vai adoçar apenas a minha boca. Sansão escondeu, chegou lá, achou o mel e o mel somente adoçou a boca dele. Não fez mais nada. Diferente de Jonatas. Porque o mel renovou a força dele. Então o problema, meu lindo, minha linda, não está no mel. Exatamente. O problema está no que eu escondo. Mas olha só, o Carlos ele trouxe algo poderoso sobre mel. Falou algo muito forte para os nossos corações sobre a eficácia do mel. Eu gosto muito de ouvir tais coisas. Porque quando você falou assim, Carlos, olha, João Batista comia gafanhoto e mel. Eu lembrei dos espias que Deus tinha dado a terra para eles e Moisés mandou eles espiar a terra. E eles se viram. Quando eles chegaram lá e viram o gigante, eles disseram assim, para nós não dá, nós somos como gafanhoto diante daquele povo. E é engraçado, o povo se vê assim. Por quê? Porque mais na frente, Amós vai dizer que o povo está destruído por causa dos gafanhotos. O gafanhoto é que tinha destruído tudo na terra de Amós. O povo que está com Moisés está se vendo como gafanhoto, mas não sabe a potência que tem o gafanhoto. O povo que está com Moisés se vê pequeno como gafanhoto, mas tem dúvidas da eficácia que o gafanhoto tem. Já Amós vai dizer que os gafanhotos são poderosos para destruir. Já João Batista vai dizer que gafanhoto é bom para comer e alimentar. E eu aprendo uma coisa com tudo isso. O quê? Vai depender tudo de como eu estou vendo as coisas. Porque tem gente que está vendo e está dizendo assim, o mel derruba. Mas tem outro que está olhando e está dizendo assim, o mel dá força. Tem gente que vai dizer assim, o gafanhoto é pequeno. Mas tem outro que está dizendo assim, se eu me ver como gafanhoto, eu posso devorar tudo que vem pela minha frente. E aí eu pego e ponho em prática aquilo que a minha pastora pregou no domingo. Assim como eu me enxergo, assim eu sou. Por que Sansão comeu daquele mel que estava na carcaça do leão morto? Porque ele se enxergava como alguém igual a todo mundo.
Todo mundo poderia comer aquele mel, menos ele, que era Menos consagrado. ele. Todo mundo! Existem, Vai, fala! pastor, existem. A Bíblia fala muito sobre o tempo, né? E tudo aquilo que vem para nossa mão fora do tempo de Deus, aos nossos olhos pode parecer bênção, mas não é, É forte. né? Existem situações que, se fosse qualquer outra pessoa, não tinha problema algum. Mas não era, é justamente aí que está o negócio. Sansão não era qualquer um. É muito forte. Só que ele se colocou no lugar de qualquer um. E é aí que está o negócio. Tem muita gente se diminuindo. Deus coloca ele em um determinado patamar e ele abre mão da onde Deus o colocou para desfrutar aquilo que qualquer outra pessoa desfrutaria. Só que essa palavra hoje não é para qualquer pessoa. Ei! São para pessoas seletas, pessoas escolhidas, pessoas escolhidas a dedo. É um versículo que eu sempre cito. Essa mensagem é para um sacerdócio real, é para a nação eleita, é para o povo escolhido de Deus. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer também. Era normal alguém passar lá e comer daquele mel, mas Sansão não era qualquer um. Ei! Não se diminua para provar de algo só porque ele é doce. E aquilo, né, Carlos? Não se diminua para provar de algo só porque ele é doce e não faça só porque todo mundo faz. Exatamente. Porque Outra coisa, pastor. Outra coisa falando do mel, ele alimentou o profeta, ele serviu para abrir a visão de Jonatas na peleja, e lá em Deuteronômio, capítulo 32, se não me engano, a Bíblia vai dizer que o mel foi provisão de Deus no ermo, ou seja, no deserto. Não tinha água, não tinha comida, mas Deus fez o povo se alimentar do mel. Ou seja, o alimento, mel, no período do deserto, ele serviu como provisão de Deus, né? Porque no deserto, a gente não come o que a gente quer, a gente não tem o que a gente quer, mas a gente sempre vai ter o que nós precisamos para atravessar o deserto. muito forte. É muito forte, Cadu. Deixa eu ver aqui que eu vi os comentários aqui. O Fábio escreveu assim: o problema não é ser gafanhoto. O problema é querer fazer sozinho. Porque gafanhoto trabalha em grupo, é verdade. É verdade, nesse tempo aí eles estavam se vendo como gafanhoto na unidade. Mas se eles se olham como gafanhoto no coletivo, eles destroem tudo. A gente tem acompanhado os jornais aí, tem visto que o Quênia e agora a Índia está passando por uma peste de gafanhoto. E os gafanhotos estão detonando a cidade. Por quê? Porque o gafanhoto em conjunto é uma das maiores forças que nós já vimos. E eu vou pegar carona aqui no Fábio. Por quê? Porque a gente até pode se ver como gafanhoto, desde que nós nos vemos juntos. Nós até podemos nos enxergar como gafanhoto, desde que nós entendamos que se nós estivermos juntos, nada parará na nossa frente. Vamos lá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para perguntar para o evangelista Carlos aqui. Povo, você está gostando? Fala aí alguma coisa, deixa eu ver aí se você tá, essa palavra está te alimentando, está falando com você. Escreve aqui para mim, coisa linda, Jesus, é desse jeito. Estamos no mundo, mas não temos que ser como todo mundo. Eita glória, é forte isso, Kelly. Sabe por quê? Porque Sansão,
ele é alguém que desde o ventre da mãe dele foi escolhido por Deus. Se você for ler, eu acho que é Juízes 13, se eu não me engano é Juízes 13, eu tirei da página aqui, o nascimento de Sansão, você vai ver que um anjo do Senhor, preste atenção na palavra do Senhor, aparece para a mãe de Sansão e diz para ela assim, olha, tu é estéril, mas tu vai gerar. O anjo do Senhor aparece e diz para ela assim, tu não pode ter, mas eu vou te dar. Só que o que eu vou te dar para mim. Ou seja, Sansão vai nascer, mas vai nascer para o Senhor. Sansão vai andar no meio de todo mundo, mas Sansão não é igual a todo mundo. Por quê? Porque o Senhor escolheu Sansão. Sansão está no meio de um povo, porque a Bíblia vai dizer que, e novamente, tornou o povo a fazer o que o Senhor não reprovava. E Sansão só nasce por causa disso. Sansão nasce porque o povo está fazendo o que Deus reprova. E aí Deus decide fazer alguém nascer consagrado, separado para ele. E aí Sansão está andando no meio de um povo que não tem nada a ver com quem ele é. E aí Sansão vai achar que porque ele anda no meio, ele tem que ser igual. Sansão vai dizer, eu ando no meio de um povo que faz o que faz e nada acontece. Tem gente que está me ouvindo que está rindo. Porque tem gente que diz assim, mas todo mundo faz. Nunca dá ruim para ninguém. Tem gente aqui que está me ouvindo que diz assim, pô, mas todo mundo faz isso, só eu que não posso fazer. Presta atenção. Sansão foi escolhido por Deus para ser diferente. Se Sansão entende quem ele é, Sansão não sofre o que ele sofre, Carlos. Porque Exatamente. Sansão vai sofrer, cara, por causa dessa mulher de Tiná. Porque ele decide escolher uma mulher lá onde não tem nada a ver. Tudo bem, a gente entende que Deus vai usar isso para açoitar os filisteus. Mas o que nós precisamos entender? Sansão, ele foi escolhido por Deus para ser nazireu. Carlos já falou aqui, o nazirado é alguém consagrado e separado por Deus para viver para Deus. Quem escolheu você que está me ouvindo nessa noite? Já ouviu o evangelista Carlos pregando? Já ouvi ele pregando e dizendo assim, foi Deus quem te escolheu, não foi você quem escolheu a Deus. Foi Deus quem te escolheu. Peraí. Quem foi Deus? O mesmo que escolheu Sansão. Cadu, se Deus nos escolheu, isso quer dizer que nós somos separados para Ele. Exatamente. Se nós somos separados para Ele, nós somos parecidos com Sansão, então, meu lindo. Por quê? Porque nós estamos separados, nós estamos consagrados e vira e mexe. Nós matamos os leões que aparecem no nosso caminho. Vira e mexe. Aparece, Rafinha, uns leões tentando parar o nosso caminho. E aí a gente não sabe como, dá uma força na gente, e a gente mata o leão, a gente despedaça ele. Só que a gente não pode cometer o mesmo erro. A gente não pode voltar para ver o que nós já matamos. E o mais tremendo, pastor? Fala. O mais tremendo é que o leão, na sua cadeia, no seu convívio, ele era o animal mais poderoso, e na verdade ele ainda é. Sim. Né? Então, o inimigo era forte. Ele se tornou um inimigo de Sansão quando ele aparece no caminho dele. Só que a Bíblia diz que ele vence o leão como se fosse um carneiro. Ou seja, ele vence alguém totalmente feroz e letal, como se fosse alguém totalmente que não pudesse oferecer a ele nenhum perigo. Assim é Deus.
ainda que o problema seja grande, ainda que as dificuldades elas parecem que não vão ter fim, Deus ele vai nos dar força para vencer como aquilo não fosse absolutamente nada. Ou seja, aquilo que aos nossos olhos nos traz perigo, medo, Deus vai nos dar condição de vencer como se isso não fosse absolutamente nada. Porém, é necessário vencer e seguir. Vencer e avançar. Vencer e prosseguir. Porque quem volta para aquilo que já venceu, volta porque sentiu saudade. E quem volta para aquilo que já venceu porque sentiu saudade, vai encontrar algo doce para o teu paladar, irmão. Você precisa entender a seriedade disso. Você já venceu? Ah, eu vou falar. Tem gente aí que tem a Fernanda no celular escrito João. Já venceu isso, cara. Por que que não apaga esse João se sabe que é Fernanda? Tem gente que já venceu o leão que estava no caminho dele. Para que continua com o contato do leão? Para que continua guardando a foto desse leão? Se tu guarda a foto desse leão, minha linda, ele te tira do caminho. Porque Sansão não deixa o leão no caminho, Sansão esconde. E quando ele quer ver o que ele escondeu, ele sai do caminho. Meu Deus, estou sentindo Deus aqui. Saí do caminho, Carlos. Saí do caminho para ver o leão. Olha o que eu encontrei, um favo de mel. Gente, o leão só aparece no caminho rugindo uma vez. Gente, esse leão aí que você já venceu, ele apareceu no seu caminho fazendo barulho uma vez só. Foi só uma vez que o leão passou no caminho de Sansão rugindo, fazendo barulho, dando sinal que haveria um grande estrago. Na segunda vez que o leão aparece para Sansão, ele não ruge mais, Carlos. Ele não está mais de pé. Ele nem tem mais aquela aparência amedrontadora. Ele agora tem algo doce. Ele agora tem algo agradável. Ele agora tem algo que Sansão olha e diz, Carlos, não tem nada a ver. É só um mel. É só um mel, não tem nada a ver. Gente, como a gente escuta isso, não tem nada a ver, todo mundo faz. Não tem nada a ver. Gente, pelo amor de Deus! Tu é separado. Tu foi comprado por um sangue pago numa cruz. Tu tá andando num caminho que tu não pode sair dele para olhar o que já morreu na tua vida. Porque se tu for, vai dar ruim. Quer mel? Faz o seguinte, faz o que o Carlos pregou, vai no deserto buscar. Onde é que João Batista ficava, Carlos? No deserto. Onde é que tinha o mel lá que ele comia, Carlos? Oi? Onde é que tinha o mel que João Batista comia? No deserto. Então faz o seguinte. Tu quer comer mel? Vai no deserto buscar. Porque o mel do deserto fortalece. E o mel que te tira do caminho te mata. É para que onde rébia. Necamandarabasubia camandai. O mel que te tira do caminho vai te furar os olhos. Esse mel que te arranca do caminho vai te botar no colo de Dalila. E Dalila vai cortar a tua força. Quer comer um mel doce? Quer algo para adoçar a boca? Desce pro deserto. Epa!
Remandai! Porque no deserto tu aprende a pegar mel de verdade. Porque no deserto tu vai passar por uma escola que vai te ensinar a desviar do leão e comer o mel que te fortalece, não o mel que te afasta do caminho. Pastor, se não me engano, porque existiam 4 nazireus na Bíblia, né? O primeiro foi Sansão, o segundo Samuel, o terceiro João Batista, se não me engano, e o quarto era Jesus. Eram os 4 nazireus que tinha. João Batista, ele come mel também. Mas o problema não é comer do mel, né? É aonde é que nós estamos buscando o mel para comer. Meu Deus! É forte! Repete, por favor, evangelista! Vou repetir pausadamente. O problema não é comer do mel. O problema é aonde é que tu está indo buscar o mel para comer, para matar tua fome, o teu desejo e a tua vontade. Meu Deus! É muito de Deus essa live. É muito de Deus essa live.